tem algo aqui muito fundamental para perceber para onde converge a pregação do Senhor. Acharam? Atos 1 seguintes. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo. Atenção. Nunca dá certo, nunca funcionou e nunca funcionará querer ensinar sem fazer. Atos capítulo 1. Entendeu? Guardemos bem. Nunca funcionou, nunca funcionará querer ensinar sem fazer. Olha aqui. Quando Jesus se apresenta, né, como eu, vosso mestre e Senhor, lembra? Lavei os pés, é porque ele faz e ensina. O ato de fazer já é ato de ensinar. A gente vê o que ele é no que faz, tá? Então Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo. Olha aqui. Quando Jesus se retirou à montanha para escolher os apóstolos, ele fez já como ato trinitário, tá? Aqui os vocacionados. Na montanha, passou a noite inteira em oração. Ele escolheu os 12 diante do Pai, na unidade do Espírito Santo. Escolheu os 12 como um ato de sua soberana liberdade. Só ele podia escolher. Escolheu os 12 diante de quem? Do Pai. Passou a noite em oração na unidade do Espírito Santo. Porque os apóstolos continuam a missão de Cristo, que o Pai lhe confiou no Espírito. Portanto, não existe ação evangelizadora, trabalho da igreja, que não seja também a ação trinitária. Então, ele escolheu os 12 sob a ação do Espírito, debaixo da ação do Espírito. Ainda a eles, que ele escolheu, apresentou-se vivissimérrimo. Também não precisa disso, né? Vivíssimo. Depois da paixão, atenção, olha aqui o realismo da Páscoa. Depois de morto, com muitas provas incontestáveis. Lucas escreveu o Evangelho destinado a gregos, e gregos queriam provas. Gregos com uma bela cultura de filosofia, tá? Com metafísica, história da filosofia, gnoseologia, imaginem tudo aí, seminaristas que vão bater cabeça no seminário com os 3 anos de filosofia, tá? Não é conto de fada. Fato histórico. Então, provas incontestáveis. Por exemplo, Emaús, a fração do pão, é uma das provas da ressurreição. Tá? E durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que diz respeito ao reino de Deus. Quer dizer que o próprio Jesus, tanto pré-pascal como pós-pascal, exerceu seu ministério pela palavra. É necessário levar as pessoas ao fundamento do reino, que se manifesta lucidamente na sua pessoa, na sua palavra, nos seus milagres, né? Nos seus mistérios, especialmente a morte, a ressurreição, a ascensão e no envio do Espírito, porque ele vai para que o Espírito possa
voltar ou então ser derramado sobre os apóstolos, tá? O reino é que está no coração dos apóstolos. Com isso nós entendemos que Jesus viveu a sua vida, né, o seu ministério inteiro, como duas faces de uma mesma paixão, tá? O absoluto em Jesus foi o Abba, portanto, papai, e o reino Basileia, tá? Jesus viveu seu ministério, a sua vida entre nós, nestas duas aberturas, Abba e Basileia, papaizinho, para manifestar o Pai e manifestar também o reino que rompe, se manifesta, tá bom? Ora, o que Jesus fez no seu ministério, ele o realizou publicamente. Aqui Paulo VI lembra no Evangelho Anunciante que Cristo é o primeiro, o maior evangelizador até o extremo, até a doação da vida. Paulo VI lembra. O primeiro, o maior evangelizador, até o extremo, até a doação da própria vida, ok? Então, ministério feito assim, de maneira ambulante, onde tem pessoas e Jesus se manifesta, tá? Aldeias, beira da praia, monte, vai, volta, sobe, desce a Jerusalém, volta à sua cidade. Então, é o ministério itinerante. Jesus não montou uma secretaria, né? Deixou a Madá como secretária para agendar os encontros. Sabe o que é Madá? A Madalena, agendar os encontros. Tá? O João lá com o zap para agendar. Isso nunca. Nunca. Né? Jesus é o da pátria amada, né? Da pátria amada, da canela. Andando. Interessante. Andando. E outra parte foi exercida onde? Na sinagoga. Então, outra parte do ministério, ele exerceu onde os judeus se reuniam aos sábados. Portanto, ele mesmo, desde pequenininho, né, ia às sinagogas, lá em Nazaré. Passei lá, graças a Deus, já diversas vezes, né? E quando vai a Nazaré, o hotel fica bem pertinho da Basílica da Anunciada, a imensa basílica. Depois, 3 ruas descendo assim, chegamos lá, a sinagoga pequena, que não é muita coisa, tá? Porque era um povoadozinho, chamamos o que? Uma biboca, lembra o que é biboca? Biboquinho no interior, até pelo interior, lá em Nazaré. Ah? Biboca? Tem biboca, você tem biboca, não é que pipoca, é biboca, tá? Então, ministério exercido lá na sinagoga, tá? Peguemos agora o nosso texto, tá bom? Percebe que é preciso fazer o quê? Anúncio, tá? E ele não deu tréguas, fez anúncio sim. Ontem nós tínhamos visto a resposta que a Assembleia deu, e a Assembleia dá quando tem a saudação apostólica, não é? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Poderemos arredondar de maneira mais profunda. Bendito seja Deus que nos reuniu como povo salvo em Cristo, na força do Espírito Santo. Então vai chegar o dia que vamos responder assim, tá? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Por que não dizer, na leitura da palavra, bendito seja Deus que nos fala em Jesus, na força do Espírito Santo. A dimensão de louvor é bendito de bem dizer a Deus, que se revela, que fala a nós na força que fala a nós em Cristo, na força do Espírito. Vamos cunhar bem essas expressões, para que também na parte eucarística nós temos esse bendito, tá bom? Aqui, para nós é fundamental. Bendito seja Deus que fala a nós no seu Filho, na força do Espírito Santo. A página 58. Tá? 58. Qual é a origem, né,
da nossa liturgia da palavra. A nossa liturgia da palavra se fundamenta em quê? Ela vai lançar raízes em quê? Aqui nós encontramos, as raízes estão no culto da sinagoga do Antigo Testamento. Ok? A página 58. 5:8. Onde estão as raízes da nossa liturgia da palavra? Então, a liturgia eucarística tem as raízes na ceia pascal. A liturgia da palavra tem raízes na liturgia da sinagoga, ou então no culto da sinagoga, tá bom? Acharam? Marque que isso é fundamental, tá? Fundamental porque a assembleia é sempre nova, né? Sempre nova. Já a liturgia da palavra, ela precisa voltar à sinagoga, né? Então, já no Antigo Testamento, encontramos a presença de elementos rituais e sinais proféticos que tornam Deus presente no meio do seu povo. Olha, elementos rituais, portanto, de uma celebração, liturgia, e sinais proféticos que indicam que Deus está no meio do seu povo. Tá? Aqui, vemos que a palavra proclamada na Assembleia é para o povo judeu, guardem, sinal da presença do Senhor e um caminho de diálogo com Ele. Página 58, tá? Que tem duas coisas para nós importantes. Pela proclamação da palavra, o povo judeu da antiga aliança reconhecia um sinal da presença. Quais outros sinais? Primeiro é a criação. Em tudo que Deus criou, está aí um sinal da sua presença, tá? Ele ficou impresso, tá? Como um artista escreve o seu nome quando completa uma obra. Olha lá, a imensidão. O Salmo 8 lembra, Senhor, olhando esses céus, que é o homem, tá? Quantos salmos retomam a criação? Então, na criação está contido o poder, a beleza e a sabedoria do Criador, né? Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável, criou o céu, lembra? Maravilha! E na liturgia, quantas vezes voltam a criação? A começar por nós mesmos, né? Por nós. Tudo que vive e respira, cante o louvor do Senhor. Segundo, um caminho de diálogo com Ele. Presença e caminho. Ou seja, pela palavra, Deus continua falando. Pela palavra, Deus continua se revelando. Caminho de diálogo, tá? Ainda no Êxodo não tem ainda a sinagoga. Então a Assembleia Sinaítica, né, relembra o quê? Primeiro vamos colocar aqui o testemunho histórico, o sujeito que preside esta palavra. Aqui é Moisés, tá? O sujeito histórico. A testemunha histórica. O eleito histórico. O ministério do escolhido é Moisés, tá? Então no Êxodo, né, Deus reúne o seu povo. Chegaram já à montanha do Sinai, né? E o próprio Senhor, que por meio de Moisés, convoca o seu povo. Aguardem bem. O presidente é mediação, né? Instrumento para que Deus convoque, para que Deus se reúna, para que o Senhor fale e para que a Assembleia escute, tá bom? Então a convocação. Um dos motivos pelos quais Deus tirou o povo do Egito foi prestar culto, tá? Lá no Egito, escravizados como estavam, né? Arrebentado todo de trabalhar com mão de obra barata, né? Escravizados, né? Cativeiro, não tinham liberdade para prestar culto a Deus. Portanto, a ideologia dominante arranca
o que tem de mais precioso num povo, que é a relação com o seu Senhor. Tá? Terrível. Tá? Como a dominação ela é anti-humana, tá? Então o povo escravizado não prestava culto ao Senhor. E Deus fala a Moisés para que, tirando o povo da escravidão, me preste culto. Portanto, relação, cultivo. A palavra culto vem de cultivar, de revolver-se, tá? Então, a liturgia é uma maneira em que nós nos cultivamos diante do Senhor. O culto é para cultivar. Interessante a expressão bela, né? Culto, cultivo, revolver, tá? Se alimentar. Ok, então, nesta convocação do povo, suponho que é uma preparação e uma purificação. Tá? O povo se coloca diante do Senhor, né? E o que é que Moisés faz? Recebe o decálogo, lembra? Sobe a montanha, recebe, né, os mandamentos dele do Senhor, depois transmite ao povo. Interessante, tá? E aqui tem algo que mexe conosco. Nós presbíteros, na Nova Aliança, quem preside a celebração da palavra nas comunidades. Levante a mão aqui, quem preside a palavra nas comunidades. Tá? Coisa bonita, tá? Olhe, ninguém pode brincar de presidir a Assembleia em nome de Deus, tá? Não, Senhor. Tá? Ninguém faça aquilo que é de Deus sem confiar em Deus, tá? Ou seja, é em nome do Senhor que estamos fazendo, tá? Quem preside deve ter feito profunda opção por Deus. No nosso caso, por Jesus Cristo, mestre, sacerdote e pastor. Tá? É necessário que quem preside seja o primeiro a se entregar à palavra que acolhe e que transmite, tá bom? Isso aqui é fundamental, muito fundamental, tá? Porque é um ministério de visibilização, tá? Então Moisés recebe o diálogo, depois transmite ao povo, tá? Se nós pudéssemos dar uma passadinha depois na leitura do texto, é interessante, tá? E o povo responde, amém. Nós iremos fazer o que o Senhor nos disse. Por isso, quem preside é o primeiro a querer fazer o que o Senhor diz. Depois estimula o povo a querer a fazer o que o Senhor falou, tá? É significativo que o povo acredite que o próprio Senhor falou e que expresse a sua vontade de pôr em prática o que o Senhor disse. Amém. Iremos fazer o que o Senhor nos disse. E no final tem, a aliança será selada com sacrifício. Veja bem, onde nós estamos tocando, tá? Não tem sinagoga, é pé de montanha, é epifania, tá? Tem uns sinais bonitos, né, ao pé desta montanha. Estamos ali no Horebe, tá? E aqui, pela mediação de Josué, aqui, vamos ver, esta é a Assembleia Sinaítica. É uma assembleia modelo, tá? Modelo para as assembleias cristãs também. Por que é modelo? Primeiro, porque montanha, lembra, fica perto de Deus, tá? Na Bíblia, a montanha tem sentido, tá? Fica mais perto do Senhor. No Novo Testamento, é Jesus que está perto de nós, que desce, tá? Então, a beleza, o desejo se cumpre, tá? Jesus desce para estar perto de nós, tá? Depois, aqui nós encontramos, tá? O rito da aliança. Moisés pegou o sangue do cordeiro, reverenda preciosina, o sangue do cordeiro, aspergiu, né, as tábuas, né, e também aspergiu o povo, dizendo o quê? Este é o sangue da aliança. O sangue da aliança que Deus selou com o seu povo. Esta frase, este é o sangue da aliança, vamos 13 séculos depois encontrar na boca de quem? De Jesus na última
Sim, este é o sangue da nova e eterna aliança. Aqui nós ficamos admirados com o quê? Com a sabedoria divina em preparar na história a mesma salvação. 13 séculos, no deserto, na montanha, aquele sangue do Cordeiro, para selar a aliança, né, que estava escrita em tábuas, né, as duas vezes, né, lembrava o sangue da nova aliança, não mais escrito em tábuas, mas no coração. A nova aliança é no coração, é uma aliança interior, tá? Depois a diferença será, o sangue não será mais aspergido, mas o sangue será o quê? Bebido, como ontem aqui nós comungamos, né? O corpo e sangue do Senhor. Tá? Aí, depois desta aliança, tá? Tem uma festinha, sempre termina em festa, né? Eu não direi em pizza, porque não é o caso. Não, né? Depois, né? Tem um ágapezinho, tem uma boiazinha, sabe? Para lembrar que, por exemplo, de festa tá bom? Esta aliança é prototípica, portanto, é um protótipo, um primeiro modelo, tá? Para inspirar as alianças do Novo Testamento, né? Do Pentecoste até a volta do Cordeiro imolado, ok? A segunda assembleia bonita, Josué, sabemos que o nosso Moisés morreu, não foi? Moisés morreu. Moisés não introduziu o povo na terra prometida, tá? E até hoje ninguém sabe nem onde está o túmulo dele, para se ter uma velhinha no dia 2 de novembro. Nem levar umas florezinhas para o túmulo de Moisés. Por que isso, gente? Deus não foi injusto. Quem mais trabalhou foi Moisés, um grande amigo de Deus. Até hoje ninguém falou face a face com Deus e ficasse vivo, tá? Homem mais humilde que a terra já viu, entendeu? Apesar de ser assassino, né? Porque matou, o sangue esquentou lá, o sangue esquentou quando ele viu lá, passou sal lá no egípcio, e Deus nem ficou refém do pecadinho de Moisés, tá bom? Não, ele fez a experiência de se reconciliar. Não vou matar, pelo amor de Deus, não vou matar ninguém não, estou mandando matar ninguém não. Isso aqui é impedimento para os ministérios, tá bom? Então, por que Moisés não introduziu o povo na terra prometida? Porque duvidou? No fundo é este. O povo pertence a Deus e não a Moisés. Os sujeitos históricos só são instrumentos, tá? Todos nós estamos numa sucessão de servidores. O povo pertence a Deus, tá? Então Moisés foi sepultado e agora Josué introduziu o povo, né, na terra da promessa, tá? E aí começa a maravilha. Também tem os elementos, né? Atravessaram o Jordão, né? Moisés atravessou lá o Mar Vermelho, não foi? E agora aqui atravessa o Jordão, portanto, do batismo. A mediação de Josué fez com que Moisés, como fez Moisés, Deus convoca o seu povo em Siquém. Portanto, veja só, o sujeito histórico, quem é? Josué, que fez profunda opção por Deus. E agora está na frente, né? Conduzindo o povo. Após a convocação, Josué proclama as maravilhas que o Senhor realizou ao seu povo. Quer dizer, o que preside é o homem da memória. Ok? É o homem que acolheu todos os feitos divinos, né? É o homem que conhece as intervenções divinas. Portanto, é a pessoa que tem, vive dentro de si, de maneira latente, pulsante, tá?
as maravilhas que Deus fez. Lembra que o Tiago, que foi que falou, Lucas nos Atos, né? Tudo que o Senhor Jesus fez e ensinou, lembra? Com provas incontestáveis. Por isso, quem preside não deve vacilar. Deve saber perfeitamente o que o Senhor fez para continuar fazendo. Tá? E isto para colocar diante da Assembleia os feitos de Deus, quase que descortinando diante da Assembleia as maravilhas do Senhor. E ao mesmo tempo deve ter intimidade com as ações divinas, né? Que tem uma vibração, tem uma intimidade, tem uma relação viva com aquilo que o Senhor realizou. Porque não se trata de informar, não é só informação, é transmitir sentido de experiência mais profundo. É a transmissão de um sentido, a provocação de um sentido, ou seja, a transmissão de uma experiência, tá? Para que tenha uma produção de sentido nas pessoas que escutam, tá? Que o Senhor fez. Então, após a convocação, proclama as maravilhas do Senhor, que o Senhor realizou, e exige que o povo faça a adesão diante dos benefícios de Deus, tá? Ou seja, também, de certa forma, provoca. Palavra bonita, né? Provocar, vocar, chamar o povo para que faça uma adesão àquilo que o Senhor fez. Nós faremos o que o Senhor nos disse, tá bom? Interessante isso. Ou seja, a própria Assembleia agora sai marcada, né, com as maravilhas de Deus. A própria Assembleia se entrega àquelas maravilhas, tá? Aqui nós temos a condução do ministério de Moisés, tá? Já não mais no 3 séculos antes, tá? O tempo depois. No 4º século antes de Cristo, lembra? O povo foi levado para o exílio, né? Lembra? Que Nabuco, como é o nome? Eu já escutei tanta coisa nesse nome. Nabucodonosor. Eu falei, de quem, minha gente? Olha, essas palavrões, não é? Assim, da escritura, a gente tem que ajudar muito os leitores, tá? A pronunciar, senão sai coisa espalhafatosa. Vejam bem, tá? Já passaram 8 séculos do Êxodo. A calamidade foi grande, tá? O distanciamento foi todas as épocas de calamidade, né? De esfriamento, de afastamento, é prejuízo, tá? O tempo do vigor, o tempo do martírio, o tempo da fidelidade é o tempo que floresce, tá? Na história da igreja, tivemos momentos assim muito críticos, tá? Momentos difíceis mesmo, tá? Em que Deus suscita aí um Francisco, suscita um Gregório VII, né? Para ajudar a renovação, tá? Um Francisco de Assis, né? Uma Catarina de Sena, porque corremos o risco disso, esfriamento, diferença. Não se preocupe não, tá? Isso aqui não é de hoje, tá? Não é de hoje, tá? Tempo de grande fidelidade ao Evangelho, a vida cristã floresce com beleza, tá? Mas tempo de indiferença, tá? Lá vai. Então o povo se afasta do Senhor, né? Veio Nabucodonosor, não é isso, né? Destruiu Jerusalém, levou-os, foi a Jerusalém, né? O restinho que sobrou. Aqui a palavra forte é desgraça. É palavra forte, não? Mas que desgraça, tá? Quer dizer, que fracasso, tá? Que derrota, que humilhação, tá? Levados a pé, né? O templo destruído, tá? As riquezas saqueadas, tá? Os homens mortos, tá?
as mulheres imaginam que não passaram, tá? E agora, cabisbaixos, levado para o cativeiro. Por isso, a Bíblia é um livro que conhece sofrimentos, tá? Exílios, escravidão, fome, seca. É um livro também de esperança, tá? E quando chegaram na Babilônia, né? Ô Jerusalém, se eu me esqueci de ti, a minha língua cola o quê? Ao paladar, que seque a minha mão direita, tá? Nos rios da Babilônia. Padre Zezinho cantou, nos rios da Babilônia chorávamos, com saudade de Sião. Cantem, mas como cantar os louvores do Senhor numa terra o quê? Estrangeira. E pendurávamos as harpas com as quais cantávamos salmos, e nós chorávamos com saudade de Sião. Olha, gente, isso aqui é fundamental, tá? Para a história da salvação, para a nossa também. Nós nunca vamos sentir saudade do mal. Nunca sentiremos saudade do pecado. E nem das escravidões, de quaisquer formas que sejam. Deus vai colocar no coração do homem a nostalgia do bem, do tempo da fidelidade, tá? Ou se quiser, na linguagem do Apocalipse, do primeiro amor, lembra? Volta ao primeiro amor. Portanto, Deus nos forma pela nostalgia do bem, a nostalgia da verdade, a nostalgia da fidelidade, do primeiro amor. Aí vocês que são casados, como foi que começou? Ah, nem me conte, né? Nem me conte, né? Eram todos novinhos, não era não? Novinho, tal. Tudo era poesia, maravilha, tá? Meu amor, meu coração por tigela, não é tigela? E o Papa Francisco diz que os casais se amam, mas chegou agora que até os pratos voam. Você viu o prato com asa? Ah, minha florzinha, o que mais, né? Meu cravinho, de repente virar anta, sai daqui, anta. Como é que uma flor virar anta? Deixemos de lado. Tá cá. Então aqui, esse fato histórico é fundamental. Por que é que eu repriso esses fatos? Porque é na assembleia litúrgica, na palavra que iremos proclamar esses grandes fatos do passado, que me leem ou nos leem no presente. Agostinho diz, todo aquele que renunciou ao pecado e se entrega ao Deus vivo, saiu do cativeiro babilônico. O cativeiro é símbolo de quê? Do pecado. Tá? Babilônia. Tá? Percebemos? O sentido espiritual da coisa? Tá? Então, aos pés do Sinai. Depois, na Assembleia em Siquém. Né? E agora, né, a Assembleia com Esdras, tá? Regressando no quarto século, né? Já está em Jerusalém, reúne-se, né? O templo como estava destruído, lembra? Tudo destruído. Não tem templo, tá? Então se faz aqui um culto solene da leitura, a escuta do Senhor. Para a leitura da palavra, Esdras, sacerdote, montou um palco. Então fez aqui, né? Fez aqui, improvisou um palco, né? Todas as manhãs nesse palco ele proclamava uma parte da palavra de Deus, explicando porque foram para a Babilônia, né? Esqueceram parte da língua, misturaram lá com o babilonês, agora tem que explicar direitinho, trocar miúdo, para que possam entender. O povo escutava em pé, é linda esta proclamação, tá? Quando ele abre o livro, as pessoas ficam de pé, depois erguem as mãos, né? Gritando amém, amém. Aqui, quando vocês tomarem esses textos, meu Deus, olha quanta inspiração para entendermos o que nós estamos fazendo agora na nossa leitura da palavra. O povo escutava e aclamava as mãos levantadas, amém, amém. Olha os gestos, tá? Então tem quem presida, tem quem proclame, a Assembleia interage. No 8º dia, quando toda a lei tinha sido lida,
o povo confessou seus pecados, atenção, fez penitência e com ação de graças concluiu aquela celebração. Em seguida, partilhando comida e bebida, debaixo das barracas feitas de ramos de árvores, alegravam-se, né? A alegria do Senhor é a vossa força, não tem mais, tá bom? Vocês podem ir para casa, comam e bebam, tá? Quem preparou lá a feijoada, a maniçoba, o pato no tucupi, né? Ou fez o açaí, o avoado, né? A farofa, repartam com quem não tem, né? Vocês vão tomar vinhos, né? Vinhos doces, aí comer o churrasquinho, dizia meu professor em Roma, e quem tem colesterol? O Adaço, era um doutor em Bíblia, que já até faleceu, e o colesterol, atendo com o colesterol. Então, é dia de festa, perceberam? O que é feito na Assembleia? O que é proclamado na Assembleia? A produção de sentido que tem na Assembleia que escuta a palavra. O prolongamento da alegria da palavra na família, comida e bebida. Então, estes fatos fundamentais é que formaram para a liturgia cristã a liturgia da palavra. O que eu fico pensando, admirado? Em quantos lábios dos sujeitos históricos esteve esta palavra, verdade? Ao longo dos séculos. Eu não estava lá com Moisés, nenhum de nós estava, não sei que seja espírita, né? Que antecipou no tempo, né? A participação na Assembleia do Sinai. Ninguém estava em Siquém, ninguém estava em Jerusalém quando voltaram do exílio, verdade? Mas nós tocamos com os olhos da fé com aqueles que lá estavam. Com os olhos da fé, nós tocamos naquela realidade, ok? Pronto. Eu disse a vocês que lessem, não foi? O texto de Lucas. Antes disso, vamos concluir quais são os momentos, né, recordados que podemos, né, trazer para a nossa liturgia cristã. Aqui 3 momentos fortes, tá? Ele diz 3, depois coloca um bocado aqui. Você diz 3, aí vai até o 7. 3, tá? Primeiramente aqui, a assembleia convocada pelo Senhor. Coloca em cima, iniciativa divina. Ninguém toma o lugar de Deus, a página 59, tá? Ninguém toma o lugar de Deus e muito menos usurpa o lugar de Cristo, tá? Novo Testamento, nunca. Então, primeiro elemento, letra A, a assembleia convocada pelo Senhor. O povo é de Deus, a convocação é divina, a fala é divina, as maravilhas são divinas, para que um povo também se torne divino. Assembleia convocada pelo Senhor. Segundo elemento, o ouvir, né? Portanto, o agir de Deus nos acontecimentos, né? A presença de Deus misturada nos acontecimentos, né? A ação divina pela mediação humana nos acontecimentos, tá? Até hoje é assim. Nós que temos fé, sabemos ver por onde Deus nos conduz. Por onde o Filho nos conduz, por onde o Espírito nos conduz. É comum na Nova Aliança a expressão deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Ok? Terceiro, escutando a palavra, aí vem a resposta, a palavra que coloca aqui, a produção de sentido. É forte, tá? A transferência de experiências. Quatro, a explicação da palavra, a quem compete? Ao servidor. Tá?
quem tem dentro da palavra. Tá? 5. A adesão da Assembleia, tá bom? Ou melhor, uma forma de profissão de fé, confiança nos projetos de Deus, né? Se lançar naquilo que o Senhor disse. No Novo Testamento é fundamental isso, né? Muito mais no Novo Testamento, tá? Lembra o Pedrinho quando passou a noite inteira pescando, lembra? Noite inteira pescando. Pescou o quê? Nada. Sem Jesus é só estresse. Sem Jesus não dá. Pode trabalhar, vai dar com o burro na água, cara na parede, sabe como é que é? Para a pessoa se convencer, né? Lançai a rede à direita do barco. Mas parece uma brincadeira. Se tem doutor em pesca, é pescador, né? Em atenção, a tua palavra. Tá? A tua palavra. Não tem um milagre feito no Novo Testamento se não for a partir da palavra. Vamos ver depois isso, tá? É fundamental. Até o centurião que veio, volta, tua filha está viva. Ele mandou, tá? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer o quê? A igreja, nossa mãe, é tão sábia e conhece o poder do agir de Cristo, que na celebração da Eucaristia nos faz dizer aquilo que é essencial para a ação de Deus. Uma só palavra. Tá? E esta palavra, né, que vai sendo acolhida, é para que a pessoa se lance na verdade dela. Quando nós padres fomos ordenados, né, sempre colocamos no convite uma frasezinha, né, garoto? Prepare a tua lá, tá? Não é assim, reverenda? No convitezinho, tá? Aquela frase é enfeite? Não. Aquela frase é a verdade mais plena do ministério. E eu vou dar a existência para realizar aquilo que Deus me revelou. 4 de julho, você faz propaganda daqui, de 86, né? Foi ordenado padre em Santa Maria do Pará, e sempre me impressionou o encontro de Jesus com a samaritana. Se tu conhecesse o quê? O dom de Deus. Se tu conhecesses. Ah, Samarica, se tu soubesse quem é aquele que fala contigo. Se tu conhecesses o dom de Deus, tá? Aí escolhi esta frase aqui até hoje, né? Vai me sustentar até a funerária chegar para fechar o caixãozinho, abrir a ambulância, vai, mano, segura na mão de Deus e vai ser assim, tá? E em cima do caixão do padre vai estar o quê? Evangeliário aberto, né? É interessante, né? Ciro Pascal vinha aqui e o evangeliário aberto, tá? A existência inteira para acolher, transmitir e realizar a palavra. Ok. Então aqui, a ação de graças e comunhão fraterna, quer dizer, a beleza, né, da festa, porque esta palavra vai agora dar vigor, a palavra vai libertar, vai curar, vai colocar em crise, a palavra coloca em crises tantas seguranças, tá? Coloca em crise, a palavra, se ela não chegar a ser profética e sacudir, a poeira fica em cima lá e a cinzinha fica acabando com a brasa, tá? Então, algumas vezes, na celebração que nós realizamos, né, sentimos aquilo que o profeta sentiu, fogo na boca. Tem que ser para isso, tá? Ela não está morta, não está, ela está viva, está no coração, tá? Então, o culto na sinagoga, nos sábados, portanto, pode ser um dia o quê? Consagrado ao Senhor, e é a escuta da palavra que renova a consciência da consagração. Ou seja, é a escuta da palavra que santifica esse dia, que enche esse dia da ação de Deus. Tá? Guardemos isso, tá? Porque quem anoitece amanhã, a doutora já sabe que hoje é sexta-feira, sabe? Que amanhã é sábado, que amanhã é domingo. Os passarinhos sabem que é segunda, terça-feira?
Não, imagina. É o homem que orienta o tempo, tá? E dentro do templo está a marca do agir de Deus, tá? Por isso é um dia consagrado ao Senhor. E o que é que o dia faz ser consagrado ao Senhor? Primeiro, a memória da ação de Deus e a leitura daquilo que Deus fez, que passa a impregnar este dia com a verdade do Senhor. Está claro? Vamos um pouquinho mais adiante, tá? Aqui, os elementos sequenciais da sinagoga. Talvez nós não tenhamos presente, tá? A maneira com que eles celebravam, sobretudo, né? Depois que os templos, na ausência do templo, eles se refugiavam, eles se encontravam, sobretudo, na sinagoga, tá? Vamos ver aqui a estrutura da celebração. Bonito. Quase para tirar lições para a nossa hoje. O Shema, que é isso? Que incluía duas formas de bênção seguidas da recitação do Deuteronômio. Ou seja, é a palavra que dá o fundamento para a oração. E por outro lado, a própria palavra já é caminho de oração. Com a bênção final, o Shema. Escuta, grava no teu coração. O nível mais profundo, tá? Depois, não tinha o nome do Pai, do Filho, pelo amor de Deus, não é? Mas perguntar se aqui tinha o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Não tinha, não. Porque isso aqui já é só depois do Pentecostes, mais na frente, tá bom? Então se reuniam e colocavam diante do Senhor esta prece. Logo os pergaminhos estavam aqui para fazer o quê? As leituras. A leitura da Torá e depois a leitura profética, que incluía também Josué, Juiz, Samuel e Reis. Na medida que o tempo vai passando, os textos bíblicos estão prontos. Uma pergunta: a que se destina os textos bíblicos? Se destina para a Assembleia. São escritos em vista da Assembleia. Tá? Depois de lidos, a explicação do que havia sido proclamado e proposta de explicação para a Assembleia. Olha a dimensão espiritual. Podemos colocar a palavra de midrash, tá? Um comentário, tá? Uma aplicação à vida. Em seguida vinham os salmos. Perceberam que não intercala com os salmos, tá? Só depois de proclamados os textos, agora suscita a oração. Os salmos que eram cantados, tá? 112, 113, 114, 15, cantados. Depois dos salmos cantados, tá? De pé diziam-se as 18 bênçãos em forma de intercessão, chamado Berakot, as bênçãos, tá? Sentido de pedir e agradecer a Deus por tudo, tá? Meus irmãos, eu não trouxe aqui os textos dessas bênçãos, tá? Mas nós encontramos, né, nos livros de Bíblia, tá? Sobretudo quando comentam essas sinagogas. Mas é interessante, tá? É interessante. Como é que começa as 18 bênçãos? Bendito sejais, Senhor Deus, Rei do Universo. Aí começa, por tudo, né? Até de manhã cedo, quando o judeu acorda, já começa recitando: bendito sejais, Senhor Deus, porque me mantém vivo. Aí porque tu estou pisando o chão, pelos orifícios que fizeste, porque se respira. Quer dizer, não faz mais nada, quase não faz mais nada. Mas por tudo, quando o Paulinho diz, por tudo, dai graças, verdade? Então, nestas bênçãos, tem um sentido de pertença. O judeu se sente ligado umbilicalmente a Deus. Tudo que tem é porque provém. Então, pelas bênçãos, tem um sentido profundo de gratidão. Portanto, de reconhecimento. As 18 bênçãos na forma de intercessão. Vamos lá. Seguiu-se a bênção dada pelo sacerdote. Tem Pai Nosso aqui? Tem?
Não tem, porque eu não tinha ensinado ainda. Então não vamos querer buscar antes do tempo, que não existia, tá? Então segue a bênção dada pelo sacerdote com a mão direita levantada, seguindo a fórmula da bênção dada por Arão, né? O Senhor te abençoe e te volte para ti o seu e te dê a sua. É aquele texto que nós começamos, né? O ano novo, lembra? 1º de janeiro. Interessante aqui, tá? A bênção do Senhor, tá? E depois responde amém, e logo após a bênção era feita uma coleta para os pobres. Quer dizer, olha aqui, um culto que não fica somente em palavras, mas transforma em gestos de caridade, pensando naqueles que não vieram, tá bom? Ontem vocês pegaram o texto de Lucas, vamos lá? Lucas capítulo 4, Novo Testamento, quer dizer, agora já é Jesus, tá? E aqui nós temos coisas bonitas para nós, né? Compreendemos que Deus formou o seu povo também pelo culto sinagogal, né? E a igreja primitiva e nós até hoje, inspirando-nos na liturgia da sinagoga, nós temos a liturgia da palavra. Está claro, gente? É bom saber isso? Sim. Tá, muito bem. Aqui, Lucas capítulo 4, 16, tá? Mas antes do 14 diz, olha, voltou para a Galileia, depois do batismo, com a força do, quer dizer, movido pelo Espírito. Gente, aqui ó, a ideia é como se fosse um ultraleve, tá? Jesus está todo consagrado pelo Espírito, tá? O óleo da exultação, tá? O Espírito consagrou, atenção, 2 Pentecostes em Jesus, não foi? Para Jesus, 2 Pentecostes para Cristo. Primeiro qual foi? Primeiro para o Verbo. Perguntou Maria como vai ser isso, ela falou, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai descobrir com a sua sombra. Portanto, uma força do Espírito sobre o Verbo para encarná-lo. Francisco fez isso na catequese, explicando isso, tá? Então, o Verbo se fez carne e habitou. Quem teceu a carne do Verbo? O Espírito. Quem teceu o coração do Verbo? Quem teceu a consciência do Verbo? O rosto do Verbo? A voz do Verbo? Então o Espírito teceu. E no batismo, é para nós a consagração, tá? Atenção. Ele foi consagrado, Cristo Senhor, no batismo, para que o Espírito que descesse sobre a cabeça se espraiasse nos membros. Então, Atanásio diz, nós é que fomos também consagrados no batismo de Jesus. Nós participamos daquela consagração de Cristo, porque o Espírito desceu sobre o Cristo total, cabeça, membros, também desce sobre nós. Páginas lindas dos padres da igreja, tá? Nós também fomos ungidos já na carne do Filho, porque a carne dele é a carne que é nossa, que pertence a nós, tá bom? E aqui, algo interessante, ensinava em suas sinagogas, era glorificado por todos. Então Jesus começa a virar a chave, ele vai às sinagogas, que dia? Sábado, e já começa a ensinar que as escrituras estão ali proclamadas, mas ele é que as realizará. Tem uma coisa bonita aqui, tá? Imaginemos Jesus ouvindo na Torá e nos profetas aquilo que estava se cumprindo nele desde os 12 anos. Quando foram em Jerusalém, vamos perceber, dia de sábado, né, que as criancinhas vão para a sinagoga, tá? Com os pais, né? E todo arrumadinho, paletosado, tá? De quipar, tá? Parece uns pinguinzinhos atrás dos pais. Bonito, tá? Os pais levados, viu? Os pais levados, tá? Aqui tem coisa fundamental. Olha, ele foi a Nazaré, onde fora criado, segundo o seu costume. Essa palavrinha eu quero bater aqui, tá? Segundo o seu costume, quer dizer, já virou cultura.
já é um fato cultural. Impregnou o ritmo da semana. Tá? Está vivamente dentro dele a necessidade de voltar à sinagoga aos sábados. Então ele foi habituado, foi educado, tá? Uma fé que não se torna cultura é uma fé não bem assimilada, muito menos celebrada e muito menos testemunhada, tá? Fé, cultura, tá? Imagina nós cristãos com DNA cristão, né? Fugindo da Assembleia Dominical, tá? Seu costume entrou na sinagoga de sábado e ali em Nazaré havia a possibilidade de quem estava abrir o texto e ler. Levantou-se para fazer a leitura, lembra? O profeta Isaías. Aqui coloquemos do lado o programa messiânico de Jesus. Interessante isso, tá? Então, Cristo leu, quando abriu o livro, interessante isso aqui, olha o gesto, ele abre o livro, no fundo ele está abrindo a missão dele diante da Assembleia. Encontrou sobre quem? Ele mesmo. Então, o júbilo que dá. Quem que está noivo vai casar? Tu? Amém, irmão. Morto no caso, se prepara. Escute. Ao ouvir os textos, vai deixar papai e mamãe, vai unir o quê? A sua esposa, os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu não. Vocês casados já, quando escutam, está aqui a minha verdade. Entendeu? Nós presbíteros, né, escutando o pastor que dá vida. Então, fundamental que a palavra me leia. Porque a minha verdade está diante da palavra. Tá? E o Jesus faz abrir o livro para que se estenda diante da Assembleia a missão dele, chamada o seu programa messiânico. Tá? Interessante aqui. Então, também diante de nós se abre o nosso programa de vida de cristãos. Tá? Eu vou ver o que eu sou e o que me tornarei. Quer dizer, o que eu devo fazer. Todos nós, tá? Vamos ouvir o que já somos, para que eu me torne cada vez mais. Tá? É a palavra que vai me lançar. Esse crescimento é próprio da palavra. Tá? Enrolou o livro de couro, tá? De ovelha. Tá? Sabe o que fazia? Porque não tinha lixadeira naquele tempo. Pegava o couro da ovelha com a pedra, tá? Tirava toda a gordura que havia, tá? Espichava no sol, depois eram cortados, né? E escritos ali. Foi encontrado, vocês sabem que foi encontrado aqui em 47, tá? Perto do Mar Morto, em Massada, tá? Um beduíno foi procurando as ovelhas, tá despedindo, jogava a pedra, pá! Ele jogou a pedra lá, e fez pof, né? Para estar no fofo. Aí de manhã volta, quando rebenta a parede lá, que não é tão grande, os potes, pote, e dentro os textos, ainda anterior a Cristo, você imagina? E isto vale milhões, É claro que Israel pega logo, não? Para deixar no museu, tá? Ou se faz um leilão, o que é que vai comprar? A Alemanha, porque tem muito dinheiro, tá? Imagina ter um texto desse antes de Cristo, tá? Para mostrar que a verdade da nossa fé precisou de ser escrito, tradição oral passa para a escrita, tá bom? Enrolou o livro, levantou-se, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos dele. E quem ouvia podia fazer uma reflexão. Dá sua mensagem, para dizer assim, tá? Por isso que a manhã inteira era na sinagoga, tá, gente? Não era só gastinho de 1h30 para a celebração. E voltava lá para pegar a boia 1h da tarde. Era. Então, um pode retomar, depois explica. Então, lembrava do tempo, tá? E começou a dizer, o que é que diz? Hoje se cumpriu esta passagem que você acaba de escutar. Quer dizer, em toda a celebração da palavra, a palavra se cumpre. No Novo Testamento, palavra e graça se conjugam. Portanto, palavra e graça da Eucaristia se conjugam. Então,
Palavra e graça para o matrimônio se conjugam. Palavra e graça de ordem. Palavra e graça para os votos perpétuos e votos simples. Palavra e graça para tudo. O Testamento junta tudo, tá? Testamento, Novo Testamento junto, palavra e graça, tá bom? E eles ficaram admirados com seu respeito, porque com as palavras que saíram de sua boca. Depois vão se escandalizar um pouquinho, tá bom? Então, o próprio Senhor, culturalmente situado, tá? Volta à sinagoga para abrir diante de todos a sua missão. Também para nutrir dentro de si a verdade da sua missão, tá? Peguemos Atos dos Apóstolos agora. Atos. Agora não é mais Jesus, tá? Já passou Pentecostes, tá bom? Já passou Pentecostes, tá? Vamos ver direitinho aqui como a igreja nascente, tá? Ia também ao encontro dos judeus nas sinagogas, tá? Para fazer o anúncio de Jesus. Atos capítulo 13, versículo 2. Quem já achou? 13. Os 13 pontos. Tá? Capítulo 2. Olha, aqui tem uma coisa lindíssima para nós que trabalhamos com liturgia, tá? Em tempo de fartar o coração, pela hóstia consagrada, não faça isso, tá? Aqui, Atos capítulo 13, 2. Enquanto celebrava o quê? Separai-me, Paulo e Barnabé. Ok. O que merece atenção é enquanto celebravam o culto. É a primeira vez que no Novo Testamento aparece a palavra liturgia para o culto cristão. Aqui mereceria que soltar fogos, tocar a banda de música, né? Colocar o tapete vermelho. A palavra liturgia aparece pela primeira vez no Novo Testamento, designando a celebração da igreja local, tá? Enquanto celebrava o culto em honra do Senhor, portanto, em nome do Senhor para o Senhor. Outro elemento bonito. Quem floresce na assembleia do culto cristão? O Espírito Santo. Por causa desta citação, todos os santos padres ensinaram. Na igreja floresce o Espírito, tá? A assembleia convocada para a celebração é lugar não somente onde fala Cristo, mas é lugar onde floresce o Espírito. Se floresce porque está plantado, porque está dentro, tá? O Espírito Santo. Aqui, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram da Seleucia, tá? E anunciar para Deus aonde? 5, a palavra de Deus ensinada na sinagoga. Olha lá. Os apóstolos também percorriam as sinagogas, tá? Eram os judeus que estavam lá. Não acreditavam ainda em Jesus, mas onde tem gente, faz o anúncio, tá? Ok. Aqui, comecemos o que nos interessa, vamos o que nos interessa muito nesse texto, para a questão da própria Assembleia, tá? Versículo 13. Embarcaram Paulo e seus companheiros, alcançaram o pé na Panfilha. 14. Penetrando em Perge, chegaram a Antioquia, lá entrando aonde? 14. Onde entraram? Em que dia? Foi o que fizeram? Sentaram-se. Sentaram-se. Olha a maravilha, depois da leitura de quê? Perceberam? Já a estrutura de celebração do culto judaico, mandaram dizer, depois da leitura, tendo alguma palavra de exortação ao povo, falar. Jesus levantou e falou, não foi? E aqui, ele levantando a mão, até hoje assim, né, gente? O que a gente faz nessa assembleia nossa? Pede, levanta a mão, olha aqui. É um costume judaico,
e também um costume romano, tá? Levantaram a mão e Paulo disse, atenção, mais uma vez aqui, tá? Paulo não está presidindo essa celebração. É membro da Assembleia. Toma a palavra. O que nos deixa impressionados é que dentro do Paulo, vivamente dentro do Paulo, estão os acontecimentos da história da salvação. Estão as maravilhas que Deus fez, tá? Não é somente informações, repito, tá? É uma transmissão da identidade com aqueles acontecimentos, tá? O que é que o Paulo diz? Vamos lá? Homens de... E vós que escutai. Pronto. Deu logo que uma introdução, não foi? O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais, Ele está dentro desse povo, e fez crescer o povo em seu exílio na terra do... Percebe que o êxodo é fato fundamental? Por isso que a aliança do Sinai é o quê? É uma aliança modelo. E versículo de Egito, depois erguendo o seu braço, fez-os sair de lá. Êxodo. Durante 40 anos aproximadamente, cercou de cuidado no deserto, carinho e proteção, diz o Salmo, tá? Como pupila dos seus olhos. Depois, havendo exterminado 7 nações, Canaã, deu a terra em herança. Isso durante cerca de 450 anos. Olha o tempo. Depois cercou-lhes, considerou juízes até o Samuel. A seguir pediram um rei, que ele considerou quem? Saul, filho de Cis, de Benjamim. 22, removido este, Davi como rei. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu, que em tudo fará a minha. Davi é símbolo de quem? De Jesus, tá? Onde nasceu Jesus? Em Belém. Cidade de quem? De Davi. Então, Davi é um sinal antecipado de Jesus, tá? Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir quem? Aqui começa aqui o novo. Veja como é interessante a leitura dos fatos do Antigo Testamento conectados entre si, não tem quebra, tá? São fatos que continuam dentro do tempo, tá? Fez surgir um Salvador que é Jesus. Agora não sei como é que eles ficaram ouvindo isso, tá? Antes de sua entrada, João proclama com antecedência a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento, etc. E estando para terminar a sua carreira, dizia: quem suspeitas que eu seja, não sou, mas vem depois de mim aquele que não sou digno de desatar a sandália. História da salvação. Irmãos, mais uma vez, olha que interessante, tá? Paulo, para conquistar, se coloca dentro, tá? Quem preside não está acima da Assembleia, tá? Olha, gente, nunca abram a boca para vocês. Só Jesus pode dizer para vocês, tá? Quem eu sou? Nós. Olha aqui o Paulo, tá? Quanto está consciente de estar fazendo, vós, irmãos, filhos da raça, aqui presente, que temeis a Deus, a vós foi enviada essa palavra de salvação, tá? Aqui começa Jerusalém, o que fizeram sem cumprir, sem saber as palavras dos profetas que a cada sábado são lidas. Aquele deu uma amenizadazinha para não começar, para conquistar, entendeu? Sem encontrar motivo algum, condenaram à morte, tá? O coração de tudo qual é o mistério da Páscoa, tá? O anúncio. Tudo que o Paulo fez foi para chegar no coração fundamental, tá? Mas Deus ressuscitou dentre os mortos e por muitos dias, lembra? Apareceu aos que tinham subido de Jerusalém, aos quais são agora as suas, o quê? Quem são os apóstolos? Onde fala Cristo? Nas suas? Quem vos ouve a mim, ouve, tá? Quanto a nós anunciamos a boa nova, a promessa feita aos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos,
ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo. O que está escrito no Salmo? Tu és o meu filho, eu hoje te... E que tenha ressuscitado entre os mortos, ele não deva tornar a corrupção assim como dissera. Paulo está dizendo que a ressurreição é fruto do poderio de Deus. O Filho é exaltado pela intervenção do Pai, porque eles têm que saber disso, tá? Ora, tendo o povo servido o desígnio de Deus, Davi morreu. Foi início a seus pais, tá? Ele está dizendo que o Cristo não, ficais sabendo, pois irmãos, é por ele que é anunciada esta missão dos pecados, com efeito de todas as coisas das quais não pudesse obter a justificação, pela lei de Moisés, por justificado todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Que somente em Cristo todos alcançam pela fé a justificação. Ele fez uma bela assim do catecismo aqui, tá? Não tinha catecismo naquele tempo. Paulo está dizendo isso, tá? É interessante, né? A convicção do apóstolo, tá? Vocês sabem o que aconteceu agora, meus irmãos, né? O Cristo já veio para estar realizada. Aí, vê depois que não vos sobrevenha o que está escrito no livro dos profetas, olhai e desprezai, Então, Paulo agora provoca, lembra? Quem preside sempre vão fazer uma palavrinha para despertar. 42, o que aconteceu? A saída, a falar novamente sobre as coisas no sábado seguinte, tá? Dissolvida a reunião da sinagoga, foi terminada, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram quem? Paulo e Barnabé, e estes, entretanto, com eles persuadiram a perseverança na graça de, olhe, a pequena comunidade, olha a maravilha, cuidar da fé dos que acolheram a palavra. Aqui nós temos coisa bonita, gente, tá? Olha aqui, no fundo, a diocese de Bragança está fazendo o que Paulo fez, né? Pela pastoral litúrgica, cuidando, exatamente da graça que Deus nos dá, para que perseveremos na graça do Senhor, trabalhemos com amor. Olha que beleza. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, tá? Aí começou a confusão, por causa da inveja. Começou a inveja, mas eles estavam lá. Já começou a perseguição, tá? Estavam lá. Aqui, gente, o que eu quero colocar no 46, para a gente terminar, 46. Com toda a intrepidez, com toda a força, que mais? Disposição, Paulo e Barnabé disseram, era preciso que vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez que vocês não querem, agora Deus vai abrir a porta da fé aos gentios, tá? Quer dizer, a partir daqui, vocês não querem, vamos seguir para quem? Para os gentios, aqueles que não são, tá? O que nos chama a atenção desta assembleia? Primeiro, e ao encontro das pessoas. Que dia? Sábado. Depois de proclamados os textos, lucidamente, tá? De maneira, deve ter sido muito vibrante, a exposição bela daquilo que Deus fez. E terceiro, ajudar para que permanecesse na fé. A nossa igreja, na leitura da palavra, toma o ministério que Paulo fez, tá bom? Alguém tinha pensado já nessa assembleia assim? Diga. Oi. Meu irmão, escute, tá? Não, escute, tá? Quem se coloca, quem se abre, acolhe o que? O dom da salvação, tá? Quem se fecha, isso é tão sério que quando Jesus entrou em Jerusalém, naquela semana da Páscoa,
Ele chorou sobre a sua cidade. Verdade? Jerusalém, Jerusalém, né? Tu não soubeste o quê? Reconhecer o tempo que tu fostes visitada. Quantas vezes eu quis te reunir como o quê? A galinha reúne o quê? Os pintainhos. Chorou. Ninguém chora por qualquer coisa, né? Ou nós choramos de felicidade, né? Ou de remorso, que é o pior choro que tem. Remorso. Ou de tristeza, ou de raiva. O quê? A pessoa indignada de raiva sai de baixo. Então, o que está dentro? Não é um turista que vem a Jerusalém. É o dom de uma salvação eterna que é rejeitado. Tá? Isso aqui, por exemplo, isso aqui não mexe conosco, tá? Quantas vezes o Senhor já quis fazer em nós algo maior e melhor e nós nos fechamos. Quer dizer, o Paulo, em uma carta diz, não vos comporteis como inimigos da cruz de quem? De Cristo. Quer dizer, rejeitando, tá bom? Percebe que é na Assembleia e é nesta celebração, com esses textos, que Deus continua agindo no meio do seu povo, tá? E a nossa igreja vai beber dessas experiências, tá? Então, o próprio Jesus, tá? José também ali, as mulheres vão de tarde, tá bom? Porque sabe que vão de tarde, as mulheres, tá? Até quando enterra qualquer pessoa, né? Mulher não vai para enterro, não. Os homens vão para o enterro de tá? No outro dia vão as mulheres. Jesus já quebrou esse paradigma, né? Mas está assim. Então, voltando aqui para a gente concluir, porque eu fiz questão de bater, né? Até para um pouquinho chatinho isso, mas para compreender que a igreja não cria nada. Pelo contrário, a igreja ela se fundamenta na praxis, né, celebrativa das comunidades cristãs primitivas, que estão ainda embaladas pelo ritmo do sábado, tá? Porém, o parto doloroso, passar do sábado para o domingo, tá? Dos sacrifícios que não tem mais, tá? No templo, tá? Para a ceia do Senhor, etc. Tá bom? Aqui eu quero colocar em evidência, tá? O que fala a Dei Verbo 21. Estamos indo para os finalmente, tá bom? Página 63. A palavra de Deus está no centro da igreja. No centro da igreja, tá? Página 63, bem em cima, tá? Marquem. Está no centro da igreja. A igreja acolhe, o que mais? Interpreta e a celebra na sagrada liturgia, na ação sagrada por excelência, como parte constitutiva da própria celebração, tá? Atenção, o concílio deu um passo muito além, tá? Nela está presente quem? Cristo em nosso meio. Coloquem lá, o evangelho é a boca de Cristo. Agostinho. O evangelho é a boca de Cristo. Sentado à direita do Pai, Cristo fala na terra. Olhe, coisa bonita, tá? Quando vemos o evangeliário, que é símbolo de Cristo, pense o quê? Na boca. Agostinho ensinava isso para o seu povo lá no norte da África, tá? No final do 4º século, começo do 5º, tá? O evangelho é a boca de Jesus, tá? Ele fala, ele está sentado aonde? À direita do Pai e fala na igreja. Para falar tem que ter boca. Dando-nos nela, se faz presente, dá o alimento para a nossa fé. Atenção, uma fé que não celebra, vira o quê? Uma fé esmilinguida, tá? Vocês rezando aqui de manhã, e eu lá no meu quarto, debaixo desses textos, rezando lá e aqui, tá? Eu estava rezando para poder preparar vocês aqui.
É uma forma de rezar, tá? De encontrar e pensar e refletir, de ir para um texto ver outro, sabe? Se deixando conduzir pelo Espírito. Também o estudo deve ser o quê? Orante, tá? Aqui. A palavra de Deus, o seu anúncio na liturgia tem dupla dimensão. Primeiro, a descendência de quê? De santificar. Depois, a segunda, aquela de glorificar. Também a palavra santifica. Também a palavra santifica. Também a palavra ilumina. Porque a função dela é realizar o que faz. A palavrinha aqui, performativa, marquem. O poder performativo da palavra, quer dizer, ela realiza o que significa. Isso que significa performativa, tá bom? A palavra faz aquilo que está dizendo, coração, a vida, tá? Palavrinha bonita, tá bom? Aqui, virando a página, né? Aqui, assim a liturgia, 63, a liturgia lê a Escritura à luz do princípio supremo da unidade do mistério de Cristo nos dois testamentos, tá? Portanto, nos dois testamentos estão os mistérios de Jesus, tá? Um prefigurado, portanto profético, outro, Novo Testamento, realizado, tá? Então, o Antigo Testamento, nele está patente, né? o Novo. Tá? Então, a unidade. Você sabe que antes do concílio, tá? Pouquíssimas vezes era lido no Antigo Testamento. O concílio abriu, tá? Para perceber que esta unidade da salvação acontece nos dois planos. Basta ver a beleza da liturgia pascal, né? A página 66, você vai encontrar aqui mais uma vez, tá? De Castanhal, tá? O ambão, né? As três mulheres saindo do túmulo, né? Com os olhos regalados, tá? O ambão é de quê? De pedra, porque a casa se constrói sobre a rocha, sobre a pedra, e o Cristo é a pedra angular, tá? Depois, em cima do ambão, tem espécie, o lençol dobrado, que é feito de bronze, para ser colocado nele o quê? O evangeliário, tá? Assim, vamos perceber que já que o nosso trabalho tem ligação com o ano litúrgico, tá? Quem é que dá a tonalidade para que as nossas celebrações estejam todas unidas ao ano litúrgico? Primeiro, a história da salvação. As leituras proclamam o que Deus fez no passado. Então, tempo do advento, para nós, tempo forte. Nós vamos recordar o tempo da grande promessa. Quem nos diz isso? Os textos bíblicos. Os textos bíblicos nos falam disso. As orações nos falam disso. O prefácio nos fala disso e a bênção nos fala. Quer dizer, precisamos contar, né, as maravilhas do Antigo Testamento. Tempo da Quaresma, preparando para a Páscoa. Vamos voltar aos fatos do Antigo Testamento e também aos fatos da conversão ao reino no Novo Testamento, tá? O mistério do Senhor. Na vigília da Páscoa, que é a noite mais plena, porque nós temos, guardem bem, nós temos a proclamação da leitura, nós temos o salmo que exalta de forma orante o que foi proclamado, e agora nós temos aquela oração final. Mereceria um estudo, tá? Aqui, só sobre a grande vigília pascal. É assim, mereceria assim, porque aqui está Teotudiodó, tá? Porque aí você percebe, tá? A leitura, o salmo e o oremos, tá bom? Coisa bonita, tá? Ok. Tem algo interessante aqui que eu gostaria de chamar a atenção, de Agostinho, tá? Ambrósio, na página 69, tá? Estamos indo para os finalmente, é verdade? O Ambrósio aqui, Santo Ambrósio, tá?
Ambrósio. Página 69, neste quadradinho aqui pintadinho, tá? Tem uma coisa bonita aqui, gente, que os padres da igreja ensinaram, tá? Vamos ler juntos. Beba primeiro, depois. Se você não bebeu o primeiro, água embriaga, para mostrar que a água é símbolo de quê? Do Espírito, tá? Portanto, os dois cálices. A divina Escritura se bebe. Isso aqui, Agostinho deve ter escutado de Ambrósio, porque, né? E depois voltou a comentar também. Ano passado esteve aqui, já falei, não expliquei, né? Quem de nós, aos novos que estão aqui, né? Que tem muita gente nova, não é isso, né? Então, irmão que veio pela primeira vez, né? Olha, quem já tinha pensado a Escritura como um cálice, lembra? Cálice. Bebes o único Senhor na Escritura, tá? Beber. Beber, tá? Quando Moisés tocou na rocha, não foi? No deserto, que estavam aqui morrendo de quê? De sede. E da rocha que Moisés tocou, muita água. Ali não tinha PVC, não tinha um poço artesiano. E quem já viu a consistência da rocha para sair água? Aquela rocha do deserto, 13 séculos antes, prefigurava o Cristo que na cruz foi golpeado e saiu o que? Sangue e água. A igreja, a nossa mãe, nos pede beber nas fontes da salvação. Onde estão as fontes da salvação agora? No Salvador, no coração aberto, tá? Então é fundamental compreender que o sacrifício de Cristo é um memorial e Ele mesmo é a rocha e a pedra desse memorial. Está claro? Tem algo aqui que eu quero colocar atenção. O evangeliário na procissão, tá? Gostei imensamente, tá? É muita coisa, muita coisa. A página, o aleluia, 80, tá? 80. Oitentinha. O aleluia, estava cantado, aleluia, tá? Tá. Depois a proclamação do evangelho aqui, tá? Vamos lá? Lá Santo Agostinho, tá? Agostinho, o que é que diz Agostinho? Sagrado que cantemos aleluia, segundo a antiga tradição da igreja, conforme o mistério celebrado. Todos os dias. Louvor a Deus. Minha boca, tá bom? Aqui 81, o dado do evangeliário, é interessante isso, tá? Bem em cima, coloque MI, muito importante. Meu texto aqui está cheio de MI, tá? MI não é FMI, pelo amor de Deus, tá? Na página 80, muito importante, esta procissão que deve ser realizada com dignidade, é sinal da vinda de Cristo que dirige sua palavra a todos aqueles que a igreja reúne em seu nome. Perceberam? Que no começo vai a cruz, lembra?
procissão solene? Lembra, vimos ontem, não foi? A cruz passagem pascal. E agora, em procissão, vai o evangeliário, né? Em sinal da vinda de Cristo, que diz sua palavra a todos aqueles que a igreja reúne em seu nome, tá? Então, quando nós estivermos na celebração solene, especialmente aos domingos, tá? Que o evangeliário vai erguido, o que devemos ensinar às pessoas é sinal da vinda de Cristo, que dirige o que? Sua palavra a todos aqueles que a igreja reúne em seu nome. Ela é um cortejo real de triunfo e de vitória. Um século escatológico no advento do Senhor. Memória e movimento do profeta de Nazaré, que veio ao mundo para evangelizar os pobres, daquele que é, olha o texto que nós vimos de São Paulo, resplendor da glória do Pai, expressão do seu, ele sustenta o quê? Com a sua palavra. Então nós estamos aqui vendo um sinal de Jesus, tá? Que entra belamente, né, na procissão, que nos recorda que aqui ele vai falar, tá? Então, junto ao Senhor de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, de quem o reino não, enquanto avança o rei, os seus súditos de pé o aclamam. Interessante. Aleluia, louvor a vós, Senhor e Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, alá, bababá. Salve ao Cristo Rei. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai. Porque o Evangelho, grifem, M-I. O Evangelho é o quê? Ícone de quem? De Cristo, tá? Nós não somos da religião do livro, mas da pessoa. Portanto, estamos aqui dando esta maravilha. Pois é Cristo que fala quando se proclama na igreja a própria palavra. Quem quer ler para nós o que escreveu o Godofredo Bozelli, tá? Aqui na página 81. Jerônimo, tá? O Cristo, o Verbo, com dedo veloz, escreveu com fogo do Espírito no coração dos discípulos a lei do amor. O Verbo, Jesus, com dedo veloz, escreveu com fogo do Espírito no coração dos discípulos o mandamento do amor. Isto aqui, vamos lá, as 3 palavrinhas. O que é imanente? O que é que você vê? O livro. O que é imanente? O gesto. O que é transcendente? Na fé, Deus vai abrir o que? A minha inteligência. Vai escrever no meu coração. Isso aqui é o quê? A transcendência. E o que é transparência? O que é transparência? O testemunho, a acolher. O apóstolo diz: é crendo no teu coração e professando com tua boca que tu vais ser o quê? Salvo.